E o Flamengo é o grande favorito para passar, né, para a final, porque venceu o primeiro jogo no estádio Newton Santos, tem a vantagem para o jogo de volta no Maracanã, onde vai ser o seu mando de campo. E o que eu sempre falo aqui, né, Mauro, do trabalho impressionante do Felipe Luiz, se concretiza ainda mais agora, porque saiu um levantamento e o Felipe Luiz é o técnico com maior invencibilidade no futebol brasileiro, tá? Ele tem 21 jogos de invencibilidade. 21 jogos sem perder. Aí eu vi algumas pessoas, né, que, nossa, na internet a galera gosta de criticar. Muitos dizendo, no Campeonato Carioca é mole. Só que estão esquecendo que ele pegou o Flamengo no Brasileiro e na Copa do Brasil. O Felipe Luiz pegou aí... Quantas rodadas ele pegou no Brasileiro, Mauro? Não me recordo, mas foi em setembro. Deve ter sido pelo menos umas 10 ou mais. Deve ser por aí, por volta de 10. Deve ter pelo menos umas 10 rodadas no Campeonato Brasileiro. Pegou semifinais e finais da Copa do Brasil. 2 jogos contra o Corinthians e 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Então não é só Campeonato Carioca. O cara pegou muita pedreira pela frente, ganhou ou empatou e jogando bem. O que é o mais impressionante. Agora, o impressionante também é o segundo, né? Porque você tem 21 jogos Felipe Luiz e o Carpini com 20 jogos pelo Vitória. Aí depois deles vem o Ramon Dias com 11. Ou seja, Felipe Luiz e Carpini muito à frente do Ramon Dias. Só deixando claro aqui, que o Kaique me mandou. São 24 jogos do Felipe Luiz. 8 apenas pelo Campeonato Carioca. Quase que eu cravei, hein, Bruninho? 11 jogos do Brasileirão. Eu falei 10. 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Ele teve 4 de Copa do Brasil, né? 4 pela Copa do Brasil, que foi o que eu falei, os 2 da semifinal e os 2 da final. E só 8 do Carioca. É uma marca impressionante, né, Mauro? Do Felipe Luiz, 21 jogos sem perder. E o principal, na minha opinião, na maioria deles, jogando bem, Mauro César Pereira. E sabe o que eu acho interessante? Você dá uma importância a certos comentários tão patéticos. Por exemplo, foi só no Carioca. O cara que fala isso, comprovadamente, é um desinformado. Não, porque o Felipe Luiz foi o técnico do Flamengo contra o Atlético Mineiro, né? Na final, contra o Corinthians, na semifinal, com um homem a menos, inclusive com a expulsão do Bruno Henrique. Na Supercopa contra o Botafogo, empatou com o Fluminense, venceu o Vasco já 2 vezes e o Botafogo de novo. O Flamengo já venceu o Vasco 2 vezes e o Botafogo 2 vezes no Carioca, empatou com o Fluminense. Carioca e Supercopa, né? Derrotou o Atlético Mineiro 2 vezes na final da Copa do Brasil, derrotou e depois empatou com o Corinthians com homem a menos, se classificou, ganhou do Inter, né, que estava disputando com ele uma posição ali no Brasileiro. É uma ótima campanha. Mas o cara que fala isso não presta atenção, até porque os jogos do Flamengo no Carioca, muitos não tiveram nem a presença dele, né? Foi aquele time de garotos que estava começando quando ele foi aos Estados Unidos com a equipe principal. Então, sei lá, qualquer argumentação nesse sentido é bobagem, assim, coisa de gente desinformada, que nem merece atenção. O Mauro César trazendo a sua opinião, porque realmente são números impressionantes. E Vamp, muitas vezes eu não gosto de me basear só em número, mas são números impressionantes jogando bem, né, Vamp? Isso que pra mim é o melhor de tudo. E com títulos, porque o Felipe Luiz, todos os títulos que ele disputou, ele ganhou. Brasileiro ele chegou matematicamente podendo ser campeão, mas praticamente impossível, porque já chegou distante do Palmeiras e do Botafogo. A Copa do Brasil e a Supercopa que ele teve como disputar desde que ele chegou, ele ganhou. E ele tem mais títulos do que derrota. Ele tem 2 títulos e só uma derrota, que foi pro Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, eu tava vendo também, Tico, até uma entrevista, né, em relação até não só conquista, vitórias, ele falando até do próprio De La Cruz, né? Ele falou que tá tendo uma atenção especial com o De La Cruz, que o De La Cruz vai agradecer ele pro resto da vida lá no futuro, né? Tava vendo isso aí. E a única, né, provavelmente Fla-Flu,
Jamais o Volta Redonda vai reverter esse resultado de 4-0, né? E o Flamengo ali, tampouco o Vasco, mais que se esforça, tem que ganhar o Flamengo com 2 gols de diferença, muito complicado. E foi o Mano Menezes, né? Que foi o Fluminense que... Foi derrota pro Fluminense ou foi empate? Teve uma derrota e um empate. Não, o brasileiro foi derrota. Então foi assim, que fez mais jogo duro, né? E você falando aí, o Arias, pra mim, é um dos principais jogadores, não do Brasil, da América Latina, não sei porque ainda ninguém tirou ele do Fluminense, teve proposta para ir pra Rússia, né, lá e tal, mas aqui dentro do Brasil mesmo, com essas safras aí, essas cifras aí que o pessoal tá comprando jogadores brasileiros que atuam aqui no país, trazendo gente de fora, é um cara a ser bem olhado mesmo. Ele acabou de renovar o contrato, né? O Canóbio também começou a jogar bem ali na beirada. Fez uma semana muito boa, né? Vem de 2 goleadas, uma na Copa do Brasil, por 8-0, outra na semifinal do Carioca. Então vai ser um adversário a ser batido também, né? E esse Fla-Flu. Mas o Felipe Luiz está aí, né? Eu acho que ele vai querer ganhar tudo, né? A ambição de estar começando uma carreira de treinador, nada melhor do que começar com um monte de títulos, né? E o Flamengo leva isso, bota ele com o plantel que tem, né, jogadores voltando, se recuperando, porque a jornada, a temporada de 2025 vai ser longa, né? Todo mundo aí brigando, Botafogo aí trazendo esse treinador, tentando se acertar, né? O Cruzeiro fez vários investimentos, que por enquanto ainda não estão dando retorno, mas né, a principal competição tem um brasileiro, né? O Flamengo tem Libertadores, tem um Mundial de Clubes. E o Felipe Luiz começando muito melhor. O Flamengo está jogando muito melhor do que quando eu estava jogando com o Tite. Ô Bruno, Felipe Luiz pelo Flamengo. 24 jogos, 17 vitórias, 6 empates e só 1 derrota. Essa que foi pro Fluminense. E o que o Vamp falou é verdade. É a pedra no sapato do Felipe Luiz, por enquanto. Porque contra o Fluminense o Flamengo perdeu pelo Brasileiro e empatou. No Campeonato Carioca. São 44 gols marcados, 12 sofridos. 79,1% de aproveitamento. E detalhe, Bruno, um time ofensivo e que está 16 jogos sem sofrer gols, tá? Ele tem 16 jogos sem sofrer gols. 3 títulos, contando da Taça Guanabara. Fala, Tico, antes de o Bruno responder, só aquele negócio assim que você falou que fica um monte de gente te incomodando, que o Mauro falou que você fica incomodado com certas pessoas. Parece aqui, quando a Jovem Pan me contratou, aí falou, vai lá, o Marcelo falou, vai lá, já trabalha, já começa no domingo. Cheguei, beleza. Corinthians e Ferroviária de Araraquara, não lembro o que era, um jogo pelo Campeonato Paulista. Cheguei, o jogo era às 16 horas, eu chego às 15h45, 15 minutos antes do jogo, o Nilson César já me deu uma dúvida. Não tem horário não? Eu falei, falta 15 minutos para começar o jogo. Ele falou, não, tem um abre-jogo, sempre uma hora antes de jogar. Eu não sabia. Beleza. Começa o jogo, o Nilson chega para mim e fala, Vampeta, Campeonato Paulista é aonde? Eu falei, esse cara tá louco, não era Bahia, né? É em São Paulo. Campeonato Paulista é em São Paulo. Ele falou, Pedro, Campeonato Paulista é onde? Eu falei, São Paulo. Campeonato Paulista é na PAN. Eu fui aprendendo. Então, quer dizer assim, o cara fala assim, Felipe Luiz só ganha jogo no Campeonato Carioca. Ele vai disputar o Campeonato Francês. O Flamengo joga o Campeonato Francês. O que a incumbência tá aí, ele vai ter que jogar Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. A mesma coisa, eu tô aqui e digo, Campeonato Paulista não é na Bahia. É em São Paulo, a mesma coisa. Se tá ali 24 jogos, e tem alguns jogos no Campeonato Carioca, porque o time é do Rio de Janeiro, disputa a competição carioca, vai ter jogo de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, é o que tem para disputar. No Mundial vai contar também. Mas é verdade, é o que ele tem para disputar, sendo que são 8 jogos só do Campeonato Carioca. 11 pelo Brasileirão e 4 pela Copa do Brasil. E detalhe, nessa Copa do Brasil teve a final, que foi contra o Atlético Mineiro, um dos clubes mais poderosos aí do Brasil. Hoje o Flamengo atropelou nos 2 jogos, tanto em casa quanto na casa do adversário. Então não tem o que questionar, né, Bruno? 79,1% de aproveitamento. O trabalho do cara é impecável, por enquanto. Sim, o trabalho dele é muito bom, né? E o que vai acontecer para frente a gente não sabe, mas o que ele pegou até agora de desafio, ele passou bem, o time vai bem, a maioria dos jogos são bons,
tem bons jogadores e ele consegue tirar o máximo, muito próximo disso, dos seus jogadores. Então, por enquanto, o trabalho dele aí de 20 e poucos jogos como técnico profissional é muito bom, é um trabalho bem promissor. Tomara que dê tudo certo e que ele tenha sorte, né? E quando eu falo sorte, não é tirar mérito dele, não. Eu tenho certeza que ele é muito bom. Eu não tenho dúvida sobre a capacidade dele, não. É que às vezes também precisa de sorte para dar certo aqui como treinador. Então eu espero que ele tenha sorte, porque capacidade eu tenho certeza que ele tem.